Oh, maravilha! Então vamos lá, povo de Deus. Eu quero hoje falar sobre níveis de relacionamento, tá? Vou colocar aqui níveis de relacionamento. Pastor, o que significa isso, meu pastor? O que são níveis de relacionamento, povo de Deus? Bom, é você entender que nem todo relacionamento é igual. Nem todo relacionamento é igual. Você vai ter um tipo de relacionamento com um determinado tipo de pessoa ou pessoas e vai ter outro tipo de relacionamento com outros. Não é que você vai tratar as pessoas de maneira diferente. Não, a maneira como você lida, como você trata as pessoas, deve ser sempre a mesma. Cordial, pessoa importante, educação, bondade, aquilo que a gente já aprendeu. Que se você não aprendeu, ei, por favor, volta desde o primeiro dia. Todos os vídeos da série de mensagens sobre como lidar com pessoas estão numerados. A capa é parecida e ele está lá embaixo numerado. Tem o tema que a gente trata no dia e aí embaixo tem assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Assiste e comenta. Não esquece de comentar não. Todas as vezes que você assistir, comenta. Tá bom? Vamos lá. O que significa isso? Você vai tratar as pessoas do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. A diferença está no acesso. Como assim, pastor? O acesso que essas pessoas terão a você. Então, os níveis de relacionamentos vão ser determinados para os níveis de acesso que essa pessoa tem a você, as permissões que você dá para a pessoa e com as outras pessoas, as permissões que as pessoas dão para você. Você vai saber, a partir de hoje, em que tipo de nível você está na vida de alguém pelas permissões que ela dá a você. E que tipo de pessoa ou que tipo de nível pessoas estão na sua vida pelo tipo de permissão, pelo tipo de acesso que elas têm a você. Você está compreendendo até aqui? Isso é muito importante porque para que você possa dar acesso a quem merece ter esse acesso e para que você pare de dar acesso à sua vida a pessoas erradas, que vão acabar trazendo sérios problemas na sua vida. Muita gente hoje tem sofrido, está sofrendo, outros até hoje não conseguiram se recuperar de traumas, de feridas, de baques da vida, porque deram acesso a pessoas erradas. Se você estiver entendendo, responda para o pastor que você está entendendo. Você dar acesso a uma pessoa que não deveria ter tido acesso à sua vida é perigoso. E você não permitir o acesso de pessoas que foram enviadas por Deus para ser bênção na tua vida vai atrasar o teu propósito, vai atrasar o teu objetivo. Então, o objetivo hoje é a gente descobrir o que são, melhor dizendo, esses níveis de relacionamento e por que eles têm que existir. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês sobre os níveis de relacionamento é por que é preciso conhecer os níveis de relacionamentos. Assim, por que é preciso eu saber, pastor? Não basta apenas eu me relacionar, pastor. Não basta apenas eu ter amigos, ser uma pessoa que consigo lidar com as outras. Não. Olha, primeira coisa que é importante para você saber.
para você não se frustrar. Anota aí, povo de Deus. Anota aí para você entender, por favor, tá? Para você não se frustrar. Por quê? Olha só, quando você não sabe em que nível uma determinada pessoa está na sua vida, você pode esperar muito dela e ela jamais irá corresponder, porque ela não está neste nível de comprometimento. Pegou o espírito? Se você não sabe o nível, você vai acabar esperando muito de uma pessoa que ela nunca vai corresponder. Por quê? Porque ela não está nesse nível. Ela não pode corresponder, porque ela não alcançou esse nível. E aí você fica esperando muito de alguém e ela nunca corresponde e você se frustra, se entristece. Acontece isso? Será que acontece isso? O que você acha? Acontece isso nas relações? A pessoa acaba esperando muito da outra e a outra nunca corresponde porque não tem esse nível de comprometimento. O que você está esperando da pessoa não é o que ela está disposta a te dar. E aí a pessoa se frustra. Então, primeira necessidade, por que eu preciso saber em que nível está o meu relacionamento com essa pessoa, para eu não me frustrar. Segundo, para você não subestimar. Isso também é muito importante, povo de Deus. Olha, esse aí é importantíssimo também, tá? Por quê, meu pastor? Porque do mesmo jeito que você não pode esperar de quem não pode dar, cuidado para você não perder aquilo que alguém poderia oferecer. Às vezes tem pessoas que poderiam apoiar muito mais, se dedicar muito mais, porém por estarem no nível errado, você acaba não podendo contar com elas ou extrair o máximo dessas pessoas. Porque você não colocou essa pessoa no nível que ela deveria estar, você não deu o acesso para essa pessoa que você deveria dar, ela não pode contribuir com o máximo que ela poderia contribuir na sua vida. E muitas vezes a gente perde, sabe, povo de Deus, portas tremendas, a gente perde um amigo assim que seria fantástico na nossa vida, que estaria conosco nos momentos difíceis ou até nos momentos felizes, pessoas que você poderia dividir muitas gargalhadas. Por quê? Porque você subestimou essa pessoa. Você julgou ela por alguma razão, não sei exatamente o que, ou a aparência, ou sei lá, o jeito dela, e você subestimou ela, e você deixou ela no nível errado da sua vida. E essa pessoa era para estar num nível acima, porque ela é uma peça importante. Sempre lembre-se disso. Pessoas, elas são peças importantes na nossa caminhada, no nosso destino, na conquista dos nossos objetivos. As pessoas, elas fazem parte, elas jogam um papel importantíssimo. Quem está entendendo? Então, vamos lá, vai anotando. Então, primeiro, para você não se frustrar. O segundo, para você não subestimar, não perder, o potencial de uma amizade que seria fantástica. E o terceiro, para você saber com quem você pode contar nas horas difíceis da sua vida. E isso aí, povo de Deus, é muito importante, Muita gente hoje em dia vive triste, nunca mais conseguiu se levantar, exatamente por não saber. Como é que a gente compartamentar, botar em compartimentos, a palavra é essa mesmo? Me ajuda aí, Bom, dividir, pronto.
Classificar. Essa palavra compartamentar aí é meio... Bom, esse negócio aí. Dividir, classificar, pronto, os seus níveis de amizade. E aí precisou, e por seus relacionamentos serem todos uma bagunça, tá todo mundo no mesmo nível, você contou com a pessoa errada, você contou com aquela que está no nível 1, lá embaixo, né? Porque é um relacionamento, eu não estou falando é relacionamento, a gente pode dizer assim, é um amigo seu, pronto, mas é um amigo que está no nível 1, e aí você achou que esse amigo poderia te ajudar, estar do teu lado, e infelizmente você entendeu que não estava. Essa pessoa, infelizmente, você não podia contar com ela. Você não tinha como contar com ela. E aí você se frustra, se decepciona e às vezes até se fecha. E aí não abre mais a porta para os outros níveis de pessoas que entrariam na sua vida e que seriam muito, muito importantes para você. Amém? Tá claro até aqui, povo de Deus? Me dá aqui um retorninho aqui para o pastor. Tá claro até aqui? Você está tomando nota direitinho? Quem está compreendendo? Isso é importante, povo de Deus, porque compartilhar, não é compartilhar, não. Vem de compartimentos, tá? Não é de divisão, compartimentos. Então, compartimentar. Eu acho que é isso. Compartimentar. Ô, palavrinha difícil isso. Que é colocar cada um no seu devido lugar. Você está entendendo? Então, é disso, estou dando essa introdução para você compreender como que você vai dividir os seus relacionamentos, você não se frustrar, ou você não perder o potencial de um amigo, de uma amiga, e você saber quando você precisar, com quem que você pode contar. Tá bom? Meu pastor, como que o senhor sabe disso, pastor? Povo de Deus, nada do que eu ensino para vocês é o que eu acho, nem o que eu penso, tá? O que eu penso pouco importa, o que eu acho também não é a verdade absoluta, mas o que o nosso manual de vida nos ensina, a Bíblia. E eu vou mostrar para vocês por que que o pastor está ensinando isso para vocês. Porque eu vou ensinar para vocês agora os 3 níveis de amizades, tá? Os 3 níveis de relacionamento. Quero que você separe aí, anote aqui os 3 níveis. Existem 3 níveis de relacionamentos. O pastor já começou a ensinar para você, tá? Vamos lá. O primeiro nível de relacionamento, povo de Deus, que você precisa aprender são os relacionamentos necessários. Escreve aí, relacionamentos necessários, tá? O que são relacionamentos necessários, pastor? Então, vamos lá. Relacionamentos necessários são os relacionamentos que você necessita deles para o cumprimento do seu propósito. São aquelas pessoas que elas vão fazer parte diretamente da sua vida. Elas vão estar na sua vida. Elas são importantes na sua vida e complementam o seu propósito. Sem elas, ou você não conseguiria, ou seria muito mais difícil. Vê se você entende. São pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, tá? E essas pessoas, elas serão importantes, elas serão enviadas por Deus, tá? Elas serão importantes para a conquista do teu objetivo, o cumprimento do teu propósito de vida. Você vai precisar delas ao longo da sua caminhada. Você necessita delas. Então elas são necessárias. Elas farão parte
da tua caminhada, elas vão colaborar, elas vão contribuir, elas vão te ajudar. Nesse tipo de relacionamento, vão ter aqueles que vão chegar, vão ajudar, depois eles vão embora. Sabe? Aquelas amizades que foram importantes na tua vida, mas que o tempo se encarregou de separar você. Por quê? Porque você atingiu um outro nível de vida e ela ficou lá onde ela estava, ela foi importante naquele momento seu, você seguiu um outro caminho e o caminho que você seguiu não condiz com o caminho dela, então ela seguiu dela, você o seu, mas o tempo que vocês estiveram juntos foi muito importante para a sua vida, a passagem daquela pessoa pela sua vida. Elas são necessárias. Anota aí, Lucas capítulo 10, versículo 1, que o pastor vai mostrar para você agora, biblicamente, os relacionamentos, que é um relacionamento necessário. Olha só, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Muito bem. Eu vou pegar como exemplo master, exemplo principal, Jesus. Jesus amava todas as pessoas? Sim, sem sombra de dúvida. Ele gostava de estar com as pessoas? Ele deixou isso claro. Ele ia em casamentos, ele ia em festas, ele ia em banquetes. Não importava, ele gostava de estar com pessoas. Mas todo mundo tinha o mesmo acesso a Jesus? Não. Jesus deixou claro que ele tinha 3 níveis de relacionamentos. 3 níveis. Ele tinha o nível 1, que eram as pessoas necessárias, tá? Esse nível 1, nós podemos classificar e ver, por exemplo, no envio dos 70, ele pegou 70 discípulos e mandou esses discípulos irem na frente dele, nas aldeias, evangelizando, falando, olha que legal, Jesus vai vir aí. Então, o povo ia na frente dele, antes dele chegar. Então, veja que esses 70 colaboravam com o propósito de Jesus. Está pegando o povo de Deus? Quem está compreendendo? Está mesmo? Fala para mim aqui. Olha o que é necessário. Esses 70, eles eram necessários no propósito de Jesus. Jesus tinha que ir em Cafarnaum. Aí os 70 iam lá na frente dele, antes dele chegar, e começavam a evangelizar e dizer, Jesus o Nazareno está vindo aí, ele lá em Naim ressuscitou o filho da viúva, tal, se você também quiser um milagre na sua vida, esse é o momento, essa é a oportunidade. Então os 70 ajudavam no cumprimento do propósito de Jesus. Você tem que ter essas pessoas no teu nível de relacionamento, que são os que vão te ajudar. São aqueles que serão importantes para você na tua conquista dos teus objetivos. Se você não tiver quem te ajude, o teu objetivo fica mais difícil. Imagina só, Jesus não tinha rádio, não tinha televisão naquela época, não tinha jornal, não tinha internet. Aí Jesus está saindo lá de Jericó para ir lá para Cafarnaum. Mas como é que o povo de Cafarnaum ia saber que Jesus estava chegando? Tem gente que fica naquele negócio, não, pastor, o Espírito Santo toca. Povo de Deus, sabedoria. Tem gente que não trabalha com sabedoria, por isso não tem resultado nos seus trabalhos. Por isso que não dá certo. Fica só esperando aquilo que eu chamo de mágica. Tem gente que confunde milagre com mágica. Milagre não é mágica. Então, Jesus, ele era muito sábio, muito inteligente.
Então, tem 70 pessoas comigo, tenho 70 amigos. Vocês me ajudam no meu propósito? Vocês vão na minha frente, aí vocês vão divulgando. Quando eu chegar, o povo já sabe que eu estou chegando. Olha que maravilha. Você tem que ter esse tipo de relacionamento. Olha a importância de você se relacionar bem, porque pessoas vão te ajudar, pessoas vão colaborar com você, pessoas vão abrir portas para você. Essas pessoas estavam abrindo portas para Jesus. Então, o primeiro nível são os que são necessários. E aí, nesse nível, estão os colegas, não chegam a ser amigos, mas são colegas de trabalho, os colegas de escola, de faculdade, sabe? Essas pessoas que elas estão ali mais próximas de você, mas elas, vejam bem, elas estão próximas, mas elas não têm muito acesso à sua vida. Lembrem, os níveis são determinados pelo nível de acesso que a pessoa tem a você. O seu colega de trabalho não tem o mesmo nível a você que o seu amigo. Então, colegas de trabalho, vizinhos, aqueles irmãos da igreja, eles vão fazer parte, eles vão ajudar você na tua conquista profissional, na tua conquista espiritual, na tua conquista de realizações pessoais. Eles são necessários, você não pode ficar sem eles. Os 70 foram muito importantes no ministério de Jesus. Esses 70 depois eles cresceram. Quando Jesus sobe aos céus, eles já não são mais 70, eles são 500. Quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, já estão em 500. Então, veja, aumentou. Mas esses 500 tinham o mesmo acesso a Jesus? Não. Dentre esses 500, aí tinha o segundo nível de amizade, o segundo nível de relacionamento, que era definido, povo de Deus, pelos indispensáveis. Anote aí, indispensáveis, aqueles amigos que eles são indispensáveis para o cumprimento do seu propósito. Vamos ver quem eram os amigos indispensáveis de Jesus? Olha, João 15,15 fala o seguinte, já não vos chamo mais de servos. O servo não sabe, olha o nível de acesso, o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui Jesus está falando, povo de Deus, com os 12. Olha só, olha como diminuiu, povo de Deus. Olha como diminuiu. De 70 caiu para 12. Quase um sexto. Quase um sexto. De 70 necessários, 12 foram indispensáveis, que eram aqueles que tinham um nível maior de acesso a Jesus. Esses 12 andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam onde Jesus dormiam e sabia coisas que os 70 não sabiam. Por favor, povo de Deus, quem está pegando esse espírito aqui? Quem está compreendendo? Aqui você entende o seguinte, que nem tudo da sua vida você deve contar para qualquer pessoa. Ah, mas fulano é minha colega, fulano, você tem que saber o que é colega, tem que saber o que é amigo, você tem que saber quem é necessário, você tem que saber quem é indispensável.
Você não conta algo que era para contar só para quem é indispensável, para quem é necessário. Quem é necessário não tem esse preparo para saber, para conhecer. Muitas vezes você quebra a cara, você estraga propósitos seus, projetos seus, porque você revela segredos ou você dá acesso a quem não era para ter acesso à sua vida. Você expõe coisas que não era para expor para pessoas que não deveriam, que não têm o acesso ou nível, como a gente está falando de nível, para entender ou compreender o que você está falando. Os indispensáveis são os amigos, parentes, pessoas com quem você gosta de estar próximo, pessoas que você, puxa vida, eu queria que tá numa festa, puxa vida, essa festa sem fulano não é a mesma coisa, né? Eu queria tanto que fulano tivesse aqui, puxa, fez um jantar, puxa, fulano tem que vir para esse jantar. Se o fulano diz que não pode, poxa, fulano, que é isso? Você vai fazer muita... E não é demagogia. Realmente, você gosta de estar perto da pessoa. Como Jesus falou e deixou bem claro, quem são esses? Os amigos. Amigos. Não chamo vocês mais de servos. Vocês não são mais servos. Olha como aumentou. Responde para mim, aumentou ou não aumentou o nível desses 12? Eles eram 70. Agora, esses 70 alcançaram o nível de fazer parte de um nível mais seleto de amizade de Jesus, que agora são os 12. Eles já não estão mais no mesmo nível. Isso não é acepção de pessoas. Jesus continua tratando todo mundo de maneira igual. Agora, nem todo mundo tem acesso a ele da mesma maneira. Se você não souber, povo de Deus, compartimentar, pronto, saiu os seus níveis de amizade, você vai se frustrar, você vai quebrar a cara, você vai se entristecer, você vai se decepcionar, tá? E vai estragar os seus planos. Você vai estragar os seus projetos de vida, tá? Você pode ter certeza disso, tá? Vai acabar não conquistando, vai acabar fracassando naquilo que você se propôs, porque isso em qualquer área da vida, povo de Deus. Isso em qualquer área profissional, área espiritual. Tem gente hoje em dia que está fraca espiritualmente. Eu ouço falar de um monte de gente assim, não quero mais saber de igreja, porque a igreja... Sabe por que a pessoa se frustrou? Porque deu acesso dentro da igreja a pessoas erradas, achando que todo mundo que está na igreja é convertido, todo mundo é irmão, todo mundo é bom, deu acesso a pessoas erradas e bum, se deu mal. Aí pega e acha que todo mundo da igreja é igual, então não vou mais para a igreja. Não, você é que não soube que amizades têm níveis. Deu acesso a quem não deveria dar e quebrou a cara. Falta de aprendizado. Vocês estão vendo a importância de aprender? Vocês estão vendo que ser vitorioso com Deus não é apenas uma questão de orar e de pedir oração, que a maioria dos crentes, no geral, eles não alcançam o que desejam, porque não se dedicam em aprender, porque tem gente que acha que o pastor está ensinando não é importante, ela só queria que o pastor orasse, então não é comigo, antes de eu orar eu te ensino, eu quero ter minha consciência tranquila, que eu estou cumprindo a minha missão. Então, muita gente hoje se afastou da presença de Deus, tem gente, desculpe dizer, endemoniada, viciado. Olha, porque deram acesso a quem não era para dar, porque não sabem dividir os relacionamentos. Quem entendeu? Então, vamos agora para o terceiro nível de amizade. Posso ir, povo de Deus, ou não posso? Você quer aprender ou não quer?
Posso falar do terceiro nível agora? Está sendo bom para você? Se tiver, comenta aqui para mim. Pastor, está sendo importantíssimo para mim aprender isso. E se tiver também, deixa o gostei. Lembra que o gostei vai fazer o YouTube, o Facebook espalharem essa mensagem. Mete o dedinho aí no gostei e compartilha. Manda para amigos teus, manda para parentes, manda para aquela pessoa que não acha que todo mundo gosta dela. Povo de Deus, olha, não tem perigo maior do que aquela pessoa dizer assim: todo mundo gosta de mim. Olha, essa pessoa está com os dias contados para se decepcionar, para se frustrar. Não é assim não, povo de Deus. Nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo quer estar perto da gente, tá? E nem todo mundo serve para ser amigo. E, povo de Deus, terceiro nível de relacionamento: os relacionamentos íntimos. Escreve aí: relacionamentos íntimos. Olha que maravilha, povo de Deus. Presta atenção com Jesus. Com Jesus que eu estou ensinando, tá? Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, olha só, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Muito bem, presta atenção. Aqui a gente vai ver Jesus agora compartimentando para o próximo nível. Veja bem, eram 70 se aproximou 12. Não é que os 70 não existiam, não. Aliás, os 70 estão até aumentando. Agora não é mais 70, já são mais. O acesso é que está diminuindo. Antigamente todo mundo tinha acesso, agora são 12. Mas existem momentos na nossa vida, povo de Deus, que você não pode contar nem com todo mundo e nem para todo mundo. Por mais que a pessoa seja teu amigo e amigo indispensável, mas tem amigo indispensável que tem coisas que ele não pode saber de você. Não é necessariamente erros, falhas, não. Tem gente, povo de Deus, por exemplo, vou dar um exemplo para você, vou ver se você consegue entender. Eu sou pastor e eu tenho as minhas lutas, as minhas batalhas. Tem muitas pessoas que olham para mim, apesar de eu tentar de todas as maneiras ensinar isso, que eu não sou um super-homem, que eu não sou perfeito, que eu tenho muitos defeitos, que eu tenho falhas, que eu peço a Deus, a minha oração mais constante é: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas mesmo assim, existem pessoas que, quando olham para mim, elas me veem como um modelo, uma referência para a vida delas. E elas não podem jamais imaginar que eu passo por determinadas lutas. Porque na cabeça delas, veja bem, na cabeça delas, eu não passo por lutas. E se elas soubessem que eu passo por essas lutas, ia diminuir o nível de acesso que eu tenho à vida delas, de confiança, de referência que eu tenho para elas. Quem está compreendendo, pastor? Não é que o pastor está escondendo das pessoas, não. É que tem pessoas que não podem saber. Ficou complicada essa explicação, povo de Deus? Será que você conseguiu entender? Elas me têm num nível de referência que para elas é como que eu fosse quase que perfeito. Então, se elas descobrem que o pastor é igual a ela ia dizer: poxa, eu pensei que era uma coisa e é outra. Por isso que tem muita gente que se decepciona com pessoas,
Por isso que tem muita gente que sai de igrejas porque aconteceu isso, o fulano, eu achava que o fulano é assim, o fulano fez isso, se decepciona com os pecados dos outros. Ei, todo mundo é assim, ó. É por isso que é importante você compartimentar. Você quer ver? Olha que lindo isso aqui que é para você entender, e eu estou dando para vocês o exemplo de Jesus. Ele chega no Getsemane, tá? Ele chega no Getsemane com os 12, estavam lá na ceia, lembra da ceia? Os 12. Na verdade, aqui só os 11, porque o traidor já saiu. É importante, eu não comentei sobre isso aqui, mas só para você saber que até no meio dos amigos íntimos vão ter os Judas. Mas isso não impede de você ter amigos. Ah, não, porque não dá para confiar. Dá sim. Dos amigos, se você sabe selecionar, dos amigos íntimos, um vai ser Judas, mas 11 prestaram. Amém? Então ele está ali agora com os 11, lembrem, o Judas já saiu. Aí ele diz assim, fiquem aqui que eu vou orar. Quando você vê Jesus falando isso, fiquem aqui que eu vou orar, a impressão que dá, não é que ele vai sozinho? Quem concorda com o pastor? Não dá essa impressão? Ele está dizendo, fiquem aqui que eu vou orar, então ele não quer ir com os discípulos, fiquem aqui, eu vou sozinho. Mas olha só, que não é bem assim, ó, presta atenção. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Povo de Deus, sinceramente, precisa, depois dessa leitura, muito explicar quem são ou por que você tem que ser o amigo ou ter amigos íntimos e para que momentos são os amigos íntimos. Até aquele momento, os discípulos nunca tinham visto Jesus triste, nunca tinham visto Jesus angustiado, nunca tinham visto Jesus desesperado. Para eles, Jesus era literalmente o super-homem. O barco está afundando. Ei, vocês não têm fé, não? Vento, fica quieto. Mar, cala a boca, fica aí. Todos os momentos difíceis, demônio manifestado, cala a boca, demônio, sai desse homem. Caramba, quem é esse? Quem é esse que o vento obedece, o mar obedece, os demônios vão embora? O povo está com fome nada, pode dar de comer para eles, mas como? A gente precisaria de 200 dinheiros. Não, me dá o pão aqui, me dá o peixe, agora pode dar. Mais de 5.000 pessoas comeram. Como é que vocês acham que os discípulos viam Jesus? Mas agora, ele está tão angustiado, ele está tão aflito, que ele precisa desabafar. Mas ele não pode contar para todo mundo, povo de Deus. Os 70 nem sonhar de saber que ele está assim. Nem todos os 11 estão preparados. Então ele chama seus 3 amigos íntimos. Se você for olhar na Bíblia, em diversas referências, você vai encontrar Jesus chamando Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, está Pedro, Tiago e João. Só eles, os outros não foram. A mulher hemorrágica, Pedro, Tiago e João. Então, vocês percebem que tinham 3. Olha como diminuiu o povo de Deus. Lembra que um dia aqui eu disse para vocês que na sua vida
Se você chegar a 4 amigos mesmo, você atingiu o ápice. Porque numa vida você consegue 4 amigos íntimos, amigos mesmo, aqueles que você pode contar para tudo. E aqui Jesus conseguiu 3. 3. Esses 3 foi para quem ele chegou e disse: fiquem comigo, a minha alma está, está angustiada. Então, os amigos íntimos é aquele grupo seleto, povo de Deus. É aquele grupo com quem você pode contar. Você pode contar suas fraquezas. Jesus não mostrou as suas fraquezas aqui agora? Mostrou ou não mostrou, povo de Deus? Mostrou. Jesus dá a revelar agora para esses que ele não é aquilo que eles achavam que ele era. Que tem momentos difíceis, tem momentos de angústia, tem momentos de fraqueza, tem momentos que a gente se sente desanimado. Esses são os íntimos. São poucos. São poucos, pouquíssimos. Dos amigos íntimos a gente pode botar ali, nem todos também, tá? Mas deveria a esposa, o marido, os filhos, os pais e aqueles amigos que você só consegue no máximo 4 na vida. Se você está entendendo, diga amém, povo de Deus, para o seu pastor. Quem está entendendo o seu pastor? Se você não souber dessa divisão, você vai se frustrar, você vai quebrar a cara, e quando você estiver no momento que Jesus esteve, você não vai ter ninguém com quem contar, ou então vai contar com a pessoa errada. Isso é fantástico, povo de Deus. Para você conquistar seus objetivos, você precisa saber disso. Quando você estiver lidando com pessoas, você precisa saber disso. Para você não agir errado, não colocar confiança em pessoas erradas, não dar acesso a pessoas erradas. E você vai vencer. E você vai ser feliz. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, você toma posse dessa palavra, igreja, você aprendeu direitinho. Se você aprendeu, diz aqui para mim, pastor, olha, foi bênção, pastor. Meu Deus, como Deus abriu a minha mente, como Deus me fez entender coisas. Veja que o próprio Jesus tinha os seus níveis de amizades. Imagina você. Então, a partir de hoje, selecione os seus níveis de amizade. Selecione para que você possa alcançar o seu propósito de vida. Amém?